Aleluia. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor. Dia abençoado, hein? Chuvoso, muito bom. Eu estou estranhando o culto, né, hoje, né? Cadê o povo? Mas foram 8 dias, né, gente? 8 dias. Muita gente. Graças a Deus. E hoje é o 9º dia que nós estamos com a igreja aberta todos os dias. Glória a Deus. Amanhã nós vamos dar um descanso para vocês. Sexta-feira e domingo nós voltamos de novo. Quantos foram abençoados aí nesse período aí? Bênção, né? Abra sua Bíblia, por favor. Provérbios, capítulo 1, verso 23. Enquanto você localizei, quero apresentar o senhor Manuel Júnior. Faz assim, senhor Manuel. O senhor Manuel está aí? Está? Lá atrás. Provérbios 1, 23. Esse mês eu vou passar, são 4 quartas-feiras que nós temos. A partir de hoje, eu quero passar um estudo para vocês sobre a crise do menino, uma pesquisa que eu fiz há muito tempo, né? Como trabalhar com filho homem, sobretudo filho homem, né? Eu venho de uma família onde nós somos 4 irmãos homens. Eu tenho um casal de filhos e, enfim, eu sei dos dois lados, na condição de filho e na condição de pai, e eu quero passar para vocês a importância disto, né? Aí talvez você possa estar pensando, e eu que só tenho filho e mulher? A preocupação é dobrada, né? Porque nós temos que ter esposo para as nossas filhas. Então nós temos que torcer para essa almaiada dar certo, né? Não dá ruim. Olha o que diz esse texto aí, Provérbios 1, 23. Se acatarem, nessa versão aqui, NVI, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Você observa bem que o texto começa se, né? Se. Quem é que gosta de ser repreendido? Até agora, nunca vi ninguém que gosta. Ninguém gosta. Você já viu como é que é na nossa casa? Enquanto você está dando presente para os meninos, está tudo bem, sim ou não? O dia que você precisa dar uma dura em um, como é que eles fazem? Eles aceitam a repreensão alegre? Oh, pai, que glória a Deus. Pelo menos não foi assim na minha casa, não. Nunca foi. Mas começa por aí, se acatarem a minha repreensão. E uma das coisas mais importantes que você vai entender nas Sagradas Escrituras, irmãos, é Deus trabalhando conosco, né? Olha o que a Bíblia diz. Que Deus ama e corrige todo aquele que ama. E a Bíblia diz, nesse mesmo texto, que o pai que não corrige o filho, ele é bastardo. Então, você consegue entender isso? A importância da correção? Eu não estou falando apenas da correção, né, de fala. Você repreendeu o menino com fala, conversa, se necessário for, vara mesmo. Óbvio, né? Tu tem idade para isso, né? Passou, aí já era. Mas é bom, a varinha faz bem, muito bem. Então, dentro dessa pesquisa que eu fiz, eu quero passar algumas coisas para vocês, o quanto que isso é importante. São dados, irmãos, de pesquisas de várias revistas que eu pesquisei e que faz muita diferença. Um líder excepcional do Partido Trabalhista da Nova Zelândia, ele numa reunião normal, ele diz o seguinte: olha o que esse cara falou: desculpe-me por ser homem,
O cara estava se desculpando por ser homem, Luiz. Tamanha degradação moral que essas pessoas estão. O cara estava se sentindo mal por ser homem. Uma coisa que ele teve escolha, né? Lamentável. No passado, olha aí para vocês verem, a maioria dos pais queriam que o primogênito fosse menino. Hoje não é mais assim. Eu estou falando porque eu pensei nisso. Eu quando casei, a minha oração foi essa. Óbvio, se viesse uma menina, não tem nenhum problema. Mas a minha oração foi essa: Senhor, eu quero que o primeiro venha menino. E a maioria dos pais, na época, pensavam assim. Hoje não é mais assim. A probabilidade que os futuros pais prefiram uma filha olha para vocês verem, isso é pesquisa, é quase 2 vezes maior do que os que preferem filho. Antigamente, a maioria de nós imaginaria que seria mais provável que as filhas voltassem a morar com os pais quando adultas, não os filhos, porque essa era a realidade da época. Hoje, a probabilidade que os homens de 25 a 30 anos morem com os pais é 66%. 66%. Maior do que de suas contrapartes do sexo feminino. Então, ouça bem, olha que coisa maluca. Então, hoje nós temos homens de 25 a 30 anos, 66% deles voltam a morar com seus pais. Pela primeira vez na história recente, é mais provável que os homens vivam com os pais do que com um amigo. Em contrapartida, é mais provável que as mulheres vivam com uma amiga do que com os pais. Olha para você ver. Que doideira, né? Como é que estão as coisas? Olha isso aqui, crise na saúde mental dos nossos filhos. Um livro publicado nos Estados Unidos que se chama Reunião de Pai e Filho, já traduzido, deixou claro que a ausência dos pais apareceu como principal causa de mais de 25 problemas sociais, psicológicos, acadêmicos e físicos que oprimiam esses filhos. E aí? Imagina que doideira? Olha aí para você ver. Ausência de um pai. Tanto que é sério. Por que o diabo trabalha insistentemente para que a gente não dê certo? Para que os cônjuges se separam? Por que ele trabalha de forma terrível? Óbvio, irmãos, que tem as exceções. Né? Lamentavelmente, tem separação que ela é benigna, porque ela protege a mulher, em via de regra. Né? Tem separação que vai fazer diferença, mas não é regra. Não é regra. Certo? 25 problemas sociais causados, que entra psicológico, acadêmico, etc. Ficou claro que a ausência do pai tinha um impacto negativo ainda maior nos meninos e que o dano para eles era mais duradouro. Olha para você ver. Há um problema social nos meninos e meninas, mas no menino o problema é maior, é mais negativo e é mais duradouro. No menino homem. Os suicídios aumentam conforme cresce a pressão do papel masculino e dos hormônios. Fato. Antes da puberdade, a taxa de suicídio entre os homens e mulheres era quase igual. Contudo, entre os 10 e 14 anos, essa taxa entre os meninos é quase 2 vezes maior que entre as meninas. Então, você percebe que coisa mais terrível? É óbvio que mulher pensa muito mais em suicídio, mas quem executa mais são os homens. A quantidade de garotos nessa idade que está suicidando é assustador.
certo? Mexe e vira, estou sabendo de coisas horrendas aí. Ouça isso aqui. Entre 15 e 19 anos, os meninos cometem suicídio 4 vezes mais do que as meninas. Entre 15 e 19 anos. 4 vezes mais. Entre 20 e 24 anos, a taxa de suicídio é 5 a 6 vezes maior do que a taxa feminina. Eu pergunto, o que está acontecendo? O que vocês acham que está acontecendo? O que você acha? Pai. O suicídio é apenas a ponta do iceberg da saúde mental. Olha para vocês verem aqui. O governo americano gasta 44 bilhões de dólares por ano com suicídio. Só para os transtornos mentais, na infância, só na infância, o governo americano gasta 250 bilhões de dólares ano. Olha a quantidade de transtornos mentais que essa moçada está enfrentando. E é quase raro hoje você pegar adolescentes que não está com problema mental, que não está meio desequilibrado. É quase raro. Eu participei, eu estava conversando com um pessoal, esses dias atrás, numa reunião com 30 adolescentes, conversando, jogo aberto com esses 30 adolescentes, dos quais 30, não foi nem 29, não, nem 28, 30, os 30 estavam com problemas emocionais. Não escapou um, para dizer, opa, escapou um fedendo. Não. Todos estavam com problemas emocionais. Todos. E aí você vai ver que o cerne do problema é o ninho. É o ninho onde essa criança é gerada. Então, a responsabilidade nossa de pai é muito importante nisso. É muito importante. O seu equilíbrio emocional, pai, mãe, é muito importante. Certo? O equilíbrio entre o cônjuge na criação do filho não pode pender para um lado. Tem que estar bem equilibrado. As responsabilidades, os conselhos, até mesmo as repreensões, tem que estar no equilíbrio, numa hegemonia perfeita. Não pode haver desequilíbrio. Sabe? Não pode um contrapor o outro. Havendo qualquer dificuldade na repreensão, que um dos cônjuges achar que o outro exagerou, tem que haver um equilíbrio, tem que haver conversa. Certo? A prevenção é formar filhos mentalmente saudáveis. Sabia disso? E nós fazemos tudo ao contrário, lamentavelmente. Nós fazemos tudo ao contrário. Nós que trazemos danos mentais dos nossos filhos. Por quê? Porque nós preocupamos em dar uma roupa boa, nós preocupamos... Qual o problema? Nenhum. Você preocupa em dar uma escola boa? Qual o problema? Nenhum. Uma alimentação boa? Nenhum problema. Mas quando você não cuida da saúde mental do seu filho, quando você não trabalha isso, você vai perdê-lo. Sabe? O envolvimento com drogas e álcool é exatamente desequilíbrio emocional dentro de casa. É um desequilíbrio total. Então, você precisa estar atento quanto a isso. A prevenção começa exatamente com isso. Você ensinar o seu filho a ser adulto. Certo? Você não pode negociar. Eu fico observando pai negociando com o menino de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você está fazendo tudo errado. Tudo errado. Né? Eu sempre tenho cobrado dos meus filhos. Eu falei assim, eu nunca negociei com vocês. Vocês estão fazendo errado com os filhos de vocês. Né? Estão fazendo errado. Então, é menino que manda em casa. Não pode. Não pode. Filho não pode mandar em casa. Em idade alguma.
Nem criança, nem adolescente, nem adulto, em idade nenhuma. O dia que ele achar que deve mandar em casa, é a hora certinha dele partir. Procurar um lugar para ele. Vai alugar um negócio para você, vai experimentar lá fora. Mas sabe o que acontece? Nós aí fazemos tudo errado. Nós queremos conquistar os nossos filhos, o amor deles. Errado. Você não deve querer conquistar o amor do seu filho, comprar o amor dele. É errado, tudo errado. Seu filho, meu filho, deve a mim e a você obediência. Eles são obrigados a nos respeitar. Acabou. Ah, se o senhor não me der, eu não gosto do senhor. Problema seu, não é meu. Deixa eu dizer alguma coisa para você interessante. Eu estava numa reunião de pais e um especialista falou o seguinte. Na hora eu fiquei meio perturbado. Fiquei, gente, esse cara está certo, está errado, como é que é? Ele falou assim, olha, pai não precisa de filho. Eu falei, esse cara é doido. Ele falou, não, pai não precisa de filho. Filho que precisa de pai. Eu falei, certo. Certinho. Então, a gente está invertendo as coisas. Sabe por quê? Porque o mandamento com promessa é para o filho. Não é para o pai. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na face da terra. Qual é o segredo que eu tenho, que você tem, né, de prolongar os nossos dias na face da terra? Honra pai e mãe. Quando nós não fazemos isso, nós corremos o risco de ter a nossa vida, os dias da nossa vida aqui nessa terra, antecipado. Por quê? Por causa da honra. E a honra nunca foi uma opção, nunca foi uma sugestão. Ok? Grava isso. Honra é mandamento, não é sugestão. E é você, pai, que tem que ensinar isso para o seu filho. Pronto, acabou. Porque isso vai beneficiá-lo. A nossa nação está se tornando numa nação encarceradora. Estou falando Brasil. Somos a terceira nação no mundo que temos mais encarcerados. Só perdemos para os Estados Unidos e para a China. Mas estamos falando de China, que tem 1,5 bilhão de habitantes. Estados Unidos, mais de 330 milhões de habitantes. Né? Então, isso é sério. Muito sério. A média de mulheres solteiras que agora estão comprando suas próprias casas, olha que coisa extraordinária. A média de mulheres solteiras que estão comprando as suas próprias casas é 2,5 vezes mais do que os homens solteiros. Por quê? Porque a meninada abandonou a escola. Não quero, não estou sentindo, não. Tá bom. Ok. O pai não ensinou a trabalhar. Você sabia que, por exemplo, normalmente os filhos, todos os filhos, que são criados dentro de casa, aprendendo e executando atividades domésticas, eles crescem mais equilibrados? Não, meu filho não vai fazer isso, minha filha não faz isso. Aham, tá bom. Ela vai aprender com quantos anos? Com 20, com 30? Não vai aprender. Ela vai querer fazer também? Não vai. Não vai. Certo? Não vai. A maioria das moças hoje, irmãos, não sabe fazer uma comida em casa. Melhor, não sabe lavar uma roupa. Onde é que está a culpa? Da mãe. A mãe que é culpada. E quer casar. Como é que vai casar? Fala para mim. Se casar com um homem de verdade, vai levar chumbo. Ah, vai. Eu casei com uma mulher de verdade, que aprendeu a fazer as coisas.
Óbvio, se precisar, eu não sei fazer nada em casa. Nada. Eu não cozinho nada. Óbvio. Certo? Eu nunca precisei. Minha mãe sempre fazia tudo, muito boa cozinheira. A minha esposa, excelente cozinheira. Mas se precisasse aprender, eu ia aprender. Sem dúvida alguma. Para ajudar, faria isso com o maior prazer. Mas parei, para ocupar o lugar dela, também não. Nem pensar, a não ser que ela trabalhasse fora, eu cuidasse de casa. Aí eu ia colocar um avental, ia mudar os papéis, tudo também, né? Ela chegava e dizia, e aí, bora, rapaz. Sim, senhora. Aí dá ruim. É o que está acontecendo, né? Beleza? Olha aqui, isso é verdade. Eu estou falando, irmãos, porque hoje eu pastoreio muita gente, um número de mulheres muito grande nessa igreja. Né? Isso aqui é uma realidade, isso é uma coisa que eu comprovo. A maioria das mulheres hoje estão comprando suas casas próprias. E a meninada está tudo... Ei. Menino com 20 anos, 25 anos, que nunca entrou no emprego, nunca fez nada. Está errado, está atrasado. Está atrasado. Pelo menos põe em casa para fazer alguma coisa. Certo? Eu lembro que, quando o Jonas era mais moleque, menino, 9, 10 anos, mas vai gostar de gastar assim lá longe. Eu falei assim, tá bom, te ensinar você. Aí ele ia para o campo de futebol comigo. Eu comprei uma caixa de isopor para ele. Né? Falei, você vai vender a água. Você quer dinheiro agora? Vou fazer um primeiro investimento em você. Comprei lá água e comprei uns Gatorade. Falei assim, primeiro investimento, estou te dando aqui. Fechou? Você vai vender no próximo sábado. O que você vender hoje, você vai comprar e vai investir. E vai juntando. Se você tomar a água toda, vai dar ruim. Se você vender fiado, seus amigos não vão te pagar também, não. À vista. Fechou? Fechou. Beleza. Se tornou um expert em vender água, Gatorade. Depois ele vendeu a caixa para um outro filho do outro pastor lá, porque já estava rapazinho, e entrou na faculdade, etc. Já que você gosta de coisa boa, então tem que trabalhar. Gosta de coisa cara, então vai ter que trabalhar. Na parte educacional, olha para você ver que coisa interessante. No mundo inteiro, as habilidades de leitura e escrita são as duas maiores indicadoras de sucesso. Isso é no mundo todo. Você vai ver isso no PISA, você vai descobrir isso aí. São também duas áreas nas quais os meninos são os mais atrasados que as meninas. Imagina. A culpa é nossa. Em via de regra, culpa da mãe. Né? Que o pai vai corrigir, a mãe, não, coitadinho. Nada contra, irmãos, em quem põe filho, nome de filho Júnior, nada contra. Mas eu não gosto, não. Vira Juninho a vida toda. 40 anos, vem cá, Juninho. Não. Eu tenho crise com isso. Mas é eu. Tá bom? Você que tem um Juninho, chame ele por nome. Ajuda. Olha para você ver, nessas habilidades, leitura e escrita, os meninos estão 2,5 vezes a mais do que as meninas. Nos Estados Unidos, entre os alunos do 9º ano, olha isso aqui, coisa interessante. 41% das meninas são, no mínimo, proficientes em escrita, contra apenas 20% dos garotos. Então, o mulherio está na frente. A mulherada está empoderada. Por quê? Porque os meninos estão aí. 41%. Em apenas uma geração, a porcentagem de portadores de diploma superior, olha bem,
caiu 61% para estimados 39% entre os rapazes. E entre as moças subiu de 39% para 61%. Você que senta hoje num banco de faculdade, como é que é lá? Vê lá como é que é. Quantos homens tem na sala de aula? Aí você começa com a turma. Você vai terminar com quantos? A maioria que termina é mulher. A maioria dos homens fugiram, sumiram. Isso aqui é uma realidade, irmãos, que são pesquisas, que não dá erro, não. O número de meninos que disseram não gostar de escola, olha aqui, número de meninos que disseram não gostar de escola cresceu 71% na década de 80. 71%. Meus irmãos mesmo, tudo fugiu da escola. Não gosto de estudar, não. Tá bom. Ok, não tem nenhum problema. Os garotos também são expulsos, garotos, os meninos, são expulsos 3 vezes mais do que as meninas. 3 vezes mais. Ironicamente, enquanto os nossos filhos se tornam menos instruídos, nossas filhas cada vez mais desejam parceiros que sejam mais escolarizados. Ok? Fato, tem que ser, senão vai dar ruim. Certo? E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre julgo desigual. O julgo desigual não é só o crente envolver com a não crente, e vice-versa. O julgo desigual envolve o quê? Cultura. Cultura. Né? A moça casa com o rapaz, envolve com o rapaz, que nós fomos e não vai dar certo. Cara tosco, sumiu, fugiu da escola, não quer estudar, não quer melhorar de vida. Certo? E uma das coisas mais importantes na vida, grava isso para você. Hoje é o 8º dia do ano. Vou te dar uma dica para você. 8º dia do ano, nós precisamos fazer o quê? Investir em nós. Você tem que investir em alguém, invista em você. Se torne melhor. Dá uma melhorada. Né? Ah, mas eu detesto ler. Irmãos, o dia que eu descobri que argentino lê 4 vezes mais do que nós brasileiros, fiquei guilado. Falei, não é possível, irmão. Fiquei, não, os hermanos. Só para vocês terem uma ideia, na década de 50 e 60, a Argentina, eles eram considerados europeus. Falava que eles eram sul-americanos, dava ruim. Na década de 50, 60, 70, até início de 80, argentino não precisava de visto americano, não. Nós, brasileiros, sempre precisou. Por quê? Nível cultural dos caras sempre foi maior. Certo? E aí, nosso povo não gosta de ler, não gosta de estudar. A culpa é nossa. Nós vamos entreter menino com telefone, em vez de dar um livro para o menino. Mas por quê? Porque eu não gosto de ler. Eu vim aprender a ler, vim aprender a gostar de ler adulto, irmãos. Adulto. Muita dificuldade, uma guerra para ler. Certo? Graças a Deus, hoje eu tenho uma biblioteca com quase 4.000 livros. Né? O ano passado, eu fiz um desafio para mim mesmo, que eu ia ler 30 livros. Não dei conta de ler, li 12 só, na marra. Mas esse ano, eu grilei, eu vou ler os 30. Mas não vou mesmo, já comecei. Estou terminando um livro. Sensacional. Nos ajuda. Nós temos que nos tornar melhores. Sim ou não? Em 1939, as mulheres classificaram a educação em 11º lugar,
na escola de atributos mais importante no marido. Ok? Grava isso aqui. Isso em 1939. As mulheres classificaram a educação no homem em 11º lugar. Recentemente, as mulheres classificaram a educação como o 4º mais importante. Então, certo? Você precisa de investir no seu filho homem. Mas muito mesmo. Nos seus filhos, de modo geral, mas sobretudo no homem. Eu me lembro que os meus, desde a partir dos 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu já coloquei os meus 2 filhos para estudar inglês. O Jonas ia na marra. Eu tinha que dar uns pitulecos nele de vez em quando. Bora, sem vergonha. Vai embora, tal. Resultado. Olha o resultado. Os meninos, ambos estudaram nos Estados Unidos. Ambos estudaram no Texas, onde o inglês o inglês texano é mais rude, é mais caipirado. Então, é mais complicado você entender ele. Você que aprende aqui nas escolas, what's your name? Aquela coisa bem bonitinha, né? Lá você está enrolado. Né? E eu me lembro que, sobretudo a Jéssica, que fez 2 anos em Dallas, ela foi fazer uma prova para saber que nível que ela entraria, para saber se ela dependeria de ajuda ou não. Né? E a média, a nota máxima era 5. Ela fez a prova e tirou nota máxima, tirou nota 5. E eu falei, e aí, valeu a pena ou não valeu? Valeu. Mas olha a diferença. Eu ia na escola porque eu queria ir. Se eu não fosse, diferença nenhuma faria para minha mãe. Nenhuma, porque eu já não tinha pai mesmo. Nenhuma diferença. Meus irmãos não quiseram ir, não foram. Certo? Eu fui na marra, foi porque eu quis ir. Algo divino me levou para lá. Certo? Mas dos meus filhos já fiz diferença. Quero nem saber. O Jonas, com 20 anos, fez o AB. O dia que ele foi fazer a prova do AB dele, ele estava com febre. Ele falou para a mãe, filho sabe quem procura. Determinados assuntos é com a mãe, determinados assuntos é com o pai, determinados assuntos é com nenhum deles. Aí ele procurou a mãe dele. Não, mãe, eu estou ruim, estou gripado, eu estou mal aqui. E aí eles veio falar comigo. Olha, meu amor, o Jonas não está bem, olha lá, está com febre. Eu falei assim, e daí? Qual o problema? Vai fazer a prova. Vamos embora, rapaz. Levei lá, aqui uma água geladinha, toma água geladinha, até falar, chega. Você vai melhorar. Resultado, passou. Passou. Ele passou no AB antes de terminar, antes de concluir o curso. Mas onde o pai faz diferença. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu não tive isso. Mas eu determinei no meu coração de fazer diferença com os meus filhos. Olha. Eu quero fazer diferença na vida deles. O que eu não pude, quer dizer, a primeira faculdade que eu entrei com 25 anos de idade. Entrei com 25 anos de idade, 26 anos. E o meu filho formou com 22. Eu consegui entrar com 26. Na marra, com muita dificuldade, sabe? Então, isso é importante para nós. E com o nível mais baixo de educação, levando os garotos à linha de desemprego, cria-se o que se chama ciclo de abandono e exclusão. É o que está acontecendo. Por isso que nós temos hoje um país que existe um número de feminicídio enorme, enorme. Mulheres são espancadas sempre, quase que o tempo todo, e a grande maioria é em função disso. O nível intelectual do cara é pequeno, ele tem que fazer o quê? Usar a força física. É a forma que ele se impõe e sobrepõe, usando a força física.
Não significa que quem tem nível intelectual bom não faz isso. Mas, em via de regra, é os que têm menos. Em bairros onde o casamento é escasso, os pais são escassos e mais da metade dos meninos não terminam o ensino médio. O menino vai abandonar a escola. Nos bairros onde não há casamento, existe só um ajuntamento, não há família correta. Até nisso você acredita que faz diferença? A forma como você vive com o seu cônjuge. Por exemplo, 65% dos casais em Portugal não são casados, são amaziados. São amaziados. Por isso que tem problemas, muitos problemas. Então, isso não é regra para nós. A regra certa é fazer a coisa certa. Tá? Mulheres que desejam ter filhos consideram um rapaz sem instrução alguém indesejável. Você quer isso para o seu filho? E um homem desempregado como um dependente para sustentar. Dificilmente um potencial pretendente. Ele é excluído do casamento e da paternidade. Às vezes, mulheres têm filhos com esse tipo de homem, mas exclui ele da paternidade e do casamento. Ela vai criar o filho sozinha. Não obstante, algumas mulheres com ele faz sexo, engravida e cria a criança sem ele, portanto, estamos de volta ao primeiro passo, o pai abandonado e o filho excluído. É o que nós estamos vendo. Uma quantidade enorme de mulheres criando filhos sem uma referência de pai. Completamente um abandono. Apesar das mulheres receberem 60% dos diplomas universitários, isso não se traduz em mulheres ocupando 60% dos cargos, óbvio, CEO em startups, etc., corporações, invenções e partidos políticos, mas por enquanto, porque a quantidade de mulheres em direção de negócios e empresas está crescendo assim, assustadoramente. Atualmente, nossas escolas investem em campanha contra bullying. Contudo, tanto quem pratica quanto quem é vítima de bullying apresentam 3 características básicas e comum. Primeiro, abaixo desempenho acadêmico. Tanto quem comete o bullying como que sofre. Segundo, baixa autoestima. E terceiro, poucas habilidades sociais. Poucas habilidades sociais. É por isso que esse ninho familiar ele é formidável, irmãos. Ele é muito importante. Sabe, você que trabalha muito, não tem nenhum problema. Você que talvez viaja, não tem nenhum problema. Mas precisamos criar o hábito de sentar com a nossa família, sentar com os nossos filhos e conversar com eles. E se são hábitos saudáveis, que faz diferença. Né? Descobrir o que está acontecendo. Pai tem que ter essa habilidade. Senta com o menino, você sabe o que está acontecendo com o menino. Ó. Como é que foi o dia dele na escola? Como é que foi lá fora? O negócio lá fora é tenso. O problema é que a gente cria filho como se a gente fosse cuidar deles eternamente. E a gente está enganado, irmãos. A gente cria o filho com tanta proteção, uma superproteção, que quando o menino sai lá fora, ele não dá conta de sobreviver. O primeiro grito, ele desmonta. Por quê? Porque não aprendeu, ora. Não aprendeu, não sabe o que é não. Não sabe o que é um não. Não é não. E pronto, acabou. Não vai, não vai. Pai faz isso. Pai diz, ó, horário que você tem que chegar, horário que você tem que sair. Parece estranho falar isso, né? Mas é o que funciona, gente. Fora isso, está todo mundo perdido. Certo? Esses 3 traços, o traço mais comum é o baixo desempenho acadêmico. Isto é, ambos, a vítima e o agressor são igualmente vulneráveis. Em 2016, na UCLA, Universidade da Califórnia, lá em
Los Angeles, promovendo a apresentação das teses de PhD de 10 de seus melhores jovens cientistas políticos. Olha que coisa mais extraordinária. Vou repetir. Nessa universidade, eles estavam promovendo a apresentação de teses de PhD de 10 dos seus melhores jovens cientistas, os mais brilhantes. Não havia, entre esses 10, um único homem. Todas mulheres. E o pior, o Departamento de Ciências Políticas não tinha percebido isso. Estava todo mundo cego, perdido. As melhores teses de PhD estava restringindo tão somente a 10 moças. Uma pergunta a todos nós. Você está percebendo o que está acontecendo na sua casa? Hein? Você consegue fazer leitura? Olha, irmãos, eu falo coisas que eu faço em casa, que eu já fiz em casa. E coisas que deu certo, e nesses ao longos anos de pastoreio meu, eu posso apresentar para vocês, orientar vocês. Eu, particularmente, eu sou contra adolescente namorar. Totalmente contra. Certo? Por quê? Porque vai dar ruim. Você acha que eles vão estar em oração o tempo todo? Me conta. Pode estar perto de você, mas fora de você, se forem normais, não tem jeito, não. Mentira. Porque isso aqui, não converte. Carne não converte. Ok? E eu te pergunto, adolescente namorando para quê? Me conta. Vai atrapalhar nos estudos ou não vai? Vai, ora. Vai que vai mesmo, ora. E um rapaz de 17, 18 anos namorando, que não dá conta de lavar um tênis, que não dá conta de comprar uma borracha, vai namorar para quê? Põe para trabalhar primeiro. Porque senão você vai ter que sustentar todo mundo. É por isso que hoje, só para vocês terem uma ideia, Carlos Zimmermann, um dos maiores cientistas políticos do Brasil, ele fala o seguinte, que na década de 90, nós tivemos mais de 2,5 milhões de aborto de meninas de 12 a 16 anos. Aonde aconteceu isso? Os coleguinhas, apaixonados, né? 2,5 milhões de abortos. Fora o que não entrou na estatística. Certo? É o que acontece. Eu estou falando, isso eu penso assim, mas cada pai decide. Eu sempre falo para os meus pastores aqui, sobretudo os pastores de jovens, cadê o Rogério? Está errado. Já devia estar aqui dentro. Então, veja bem, é errado. Eu falo para eles, vocês não têm direito de ficar falando. Não. Pastor não manda em filho de ninguém aqui, não. Se você falar para mim que você autorizou sua filha a namorar com 13 anos, o problema é seu. Agora, eu discordo. Porque vai dar problema. E uma menina que começa a envolver sexualmente um rapaz, vai dar problema, irmãos. Vai dar problema. As pessoas não têm noção o quanto que um ato sexual é importante. É ligação de alma, ok? É ligação de alma. Você envolve com um aqui, outro ali. Você vai fazendo o quê? Alianças. Alianças. Essas alianças precisam serem quebradas. Por que a maioria dos casais não dão certo? Porque, em via de regra, o cara ou a mulher já envolveu com tantas pessoas e vai virar um inferno. É só Jesus na causa.
Porque isso é fato, irmãos. Você não vai aprender isso na faculdade, mas você aprende isso na palavra de Deus. É por isso que eu sempre digo, irmãos, a importância do casamento. Porque o que sustenta um casamento não é amor, não é sentimento, nunca foi. Aí você pergunta para mim, o que sustenta, pastor? Promessa. Ok? Promessa. Sentimento é sazonal. Promessa não. Eu fiz uma promessa, há 37 anos atrás, de ser fiel à minha mulher, de ser leal a ela, de cuidar dela. É o que faz a gente estar juntos. E eu vou aguentar essa bagaceira até o último dia. Pronto, acabou. Eu fiz uma promessa e eu tenho que cumprir, ora. Fechou, ora. Se dependesse de amor, irmãos, chega um determinado momento na vida de um casal, a cumplicidade que um casal passa a ter, ela é tão extraordinária que não depende mais de sentimento. Lógico que não. O respeito está acima de qualquer coisa. A cumplicidade está acima de qualquer situação. A promessa está acima de qualquer coisa. Ok? Mas qual que é a tônica? Todo mundo que eu já conversei, que estão separando um do outro, a conversa é a mesma. Não tenho mais nenhum sentimento, pastor. É a mesma conversa. Tudo conversa fiada. Lamento dizer isso para você. Por quê? Porque esse sentimento ele é renovado. Ele pode ser renovado e melhorado e ampliado a cada dia mais. Baseado em quê? Na promessa que você fez. Óbvio, tem as exceções? Tem. Que quando não quer, já vou falar, quando não quer dois, não briga. Tem gente maluco, tem gente doido, que não está nem aí pelas consequências. Uma vez que você fez uma promessa de amar, cuidar, então você tem que fazer a coisa certa. E a coisa certa diz respeito ao quê? Eu cuidar da minha esposa. Ela cuidar de mim e vice-versa, porque senão vai dar ruim. Ó. Só eu cuido, ela nem tchum. Ou então você. Então, isto é importante para nós. Agora, onde é que vai reverberar isso? No nosso ninho familiar. Lá no ninho familiar. Não tem nada mais extraordinário para um filho, ouça isso aqui, nada, do que os filhos verem os pais se abraçando e beijando. Não tem nada mais assustador para um filho do que ver os pais brigando. Deixa os meninos doidos, maluco, transtornado. Então, veja bem, seu compromisso, marido ou mulher, é com seu cônjuge. Ok? Meu compromisso com a minha mulher. Então, os meus filhos, eles precisam ver isso. O meu cuidado com ela, o cuidado dela para comigo. E pronto. As meninas representam 70% dos oradores de uma turma. Pode observar. Normalmente com as médias mais altas, as meninas. Enquanto 70% das notas médias ou inferiores são de meninos. Isso não acontece só lá nos Estados Unidos, acontece aqui em todo o mundo. E nós precisamos de mudar isso. E você quer um conselho? Eu vou te dar. Quanto mais você se apresenta, quanto mais você busca Deus, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, melhor você se torna. Sabia? Não tem jeito. Não tem jeito. Volto a pedir para vocês, eu estou com 37 anos de casado e não tem vantagem nenhuma em relação a ninguém. Você sabe qual que é a minha vantagem? É única. Porque eu não desprego de Deus hora nenhuma.
eu estou colado nele. Colado, 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 colado. E quero cada dia estar mais. Porque o fato de eu me tornar melhor vai fazer diferença dentro da minha casa, na minha família, aqui nessa igreja, e aonde eu for, por onde eu passar. É óbvio que a minha mulher tem que fazer a parte dela. Mas o fato dela fazer ou não, eu tenho que fazer a minha. Acabou. Essa semana eu fui atender um casal, e a mulher falou para mim assim, junto com o rapaz, o marido, eu não vou mais mudar. Enquanto ele não mudar nisso. Eu falei assim, então a senhora vai ficar cada dia pior. Mesmo, foi mesmo. Irmão. A melhora sua não depende dele. Se a senhora melhorar e ele não melhorar, problema de quem? Dele. Então, por que a senhora quer ficar pior? Qual o problema? É umas mentalidades pequenas demais. Ora. Espero em Deus e oro todos os dias que a minha mulher se torne cada dia melhor. Mas, independente dela se tornar melhor, eu vou melhorar. Porque o benefício é meu. É seu. Ou você não concorda? Mas é lógico, ora. É assim que funciona a vida, gente. Certo? E dessa forma as coisas mudam de forma maravilhosa. E eu confesso a vocês que eu nunca estive tão preocupado na minha vida como eu tenho estado nesses últimos anos, com a igreja, qual o destino nosso. Certo? Nós precisamos nos tornar melhores, nós precisamos buscar mais a face de Deus, nós precisamos clamar ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus não permita os nossos filhos se perderem, sabe? Essa foi a minha guerra o tempo todinho, e é a minha guerra até hoje. Embora meus filhos são adultos, eles estão firmados na fé, graças a Deus, mas ainda assim, a minha preocupação com eles é contínua. É que o Jonas se torne um homem melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um profissional melhor. A minha filha se torne cada dia uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. E eu faço isso todos os dias. E olha que não é fácil. Não é fácil. Porque o inferno conspira contra a nossa casa, contra a nossa família, o tempo todo. Certo? O tempo todo. O tempo todo. É por isso que Malaquias, lá no capítulo 4, fala, e ele converterá o coração dos filhos aos pais, e o coração dos pais aos seus filhos, para quê? Para que ele não venha e fira a terra com maldição. Aí você vai descobrir o quê? Por que a nossa terra está maldita? Porque nós estamos vendo coisas que a turma da minha geração não via. Pai matando filho, filho matando pai. A gente não via isso, não. Não via. O respeito que a gente tinha pelos pais, pelos mais velhos, era um negócio extraordinário. Bênção. Você vê a minha mãe e meu pai 30 vezes por dia, 30 bênção. As tias tudo, você andava com a mão assim, ó. Eu tinha muita tia. Hoje, menino atropela a gente. E aí, cara, tudo bom? Nós estamos falhando, mas nós precisamos mudar isso, ok? Vamos mudar isso. Vamos abençoar essa meninada. Há tempo ainda, tem tempo. A oração é poderosa. Você não tem noção o que é um pai e uma mãe que ora. O negócio funciona. Funciona. Quando um pai põe a mão na cabeça de um filho, quando um pai ora por um filho, por uma filha, as coisas mudam.
mudam. Porque a oração de um pai é a oração que sai da alma. Não tem como dar errado. A gente só precisa pegar o caminho certo. Não negociar. Nem você se tornar refém, escravo de filho. Não, faz isso não. Você não precisa disso. Aleluia. Quarta-feira tem mais, tá? Então, toda quarta-feira eu quero trazer uma parte disso aqui para vocês. Dados, pesquisas. O que está acontecendo aí no mundo. Certo? Coisas que vai fazer diferença para nós. Que tem feito diferença para a minha vida. Eu tive o privilégio de sepultar a minha mãe. Certo? Com 83 anos. Os últimos 4 anos de vida com ela foi muito bom. Minha mãe sempre foi muito brava, muito bruta, muito grilada, muito... Certo? E Deus permitiu que ela tivesse uma enfermidade, ela ficou doente, aí quem passou a cuidar dela foi eu. Eu falei assim, agora é a hora, dona. E ela ficava desesperada. Muito intensa, né? Eu falei, agora a senhora vai onde eu quero, que eu que levo a senhora. E ela ficava. Ela ungia essas cadeiras todas. Ela chegava 1 hora antes do culto. E ungia todas as cadeiras. E orava o tempo todo. Quando eu fui pegar a Bíblia dela, quando ela faleceu, estava lá no Salmo 91, meu nome. Abençoa esse menino. Tem misericórdia dele, Senhor. Ele é pastor. Olha bem, ele é o meu pastor. Ele é o meu filho, mas ele é o meu pastor. Minha mãe. Então foram 4 anos que nós estivemos muito perto. E eu tive o privilégio de cuidar dela. Tive o privilégio de dar tudo que eu pude dar para ela. Abençoá-la. Enfim, ela tinha uma aposentadoria, mas a aposentadoria não era suficiente. Então eu tive o privilégio de ajudá-la, de cuidar dela. E quem ganhou com isso? Só eu. E o negócio é tão bom, essa honra é tão boa, que não só afetou a mim, não só beneficiou a mim, mas como beneficia os meus filhos, como vai beneficiar os filhos dos meus filhos, para que a minha casa não tenha maldição. Quando um filho se torna rebelde, gera maldição dentro da casa. Perde a paz. Por isso que a gente tem que trabalhar de forma árdua. Árdua. Em nome de Jesus. Tem tempo? Tem tempo sim. Tá? Que eu esperei minha mãe adoecer para me aproximar mais dela, porque ela era dura. Dura. Aí, agora, dona, a senhora está nas minhas mãos. E ela ficava, cuidado, menino. Mas foi muito bom, muito bom, muito bom. Tivemos um tempo muito bom, juntos, perto um do outro. Certo? Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Deus abençoe os filhos de vocês. Certo? Deus abençoe a geração de vocês. Só faz a coisa certa. Isso aqui é o nosso manual. Se você seguir isso aqui, não tem jeito de dar errado. Ainda que alguma coisa não aconteça como você gostaria, mas no final vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso comigo? Com você? Tão pouco. Deus tem compromisso com o quê? Com a sua palavra.
Se eu e você estamos dentro dessa palavra, Deus tem compromisso conosco. Por isso nós não podemos sair fora. Nós temos que submeter essa palavra. Isso aqui é o nosso livro de regras, leis, princípios. Esse aqui que define a nossa vida. Certo? E se a gente faz a coisa certa, vai dar certo, em nome de Jesus. Eu tenho estado, volto a repetir, eu tenho estado preocupado com a nossa geração, nossos filhos, nossas crianças. Nunca houve tantos abusos sexuais na vida de crianças. Um negócio assim, assustador. Você que tem filho pequeno, põe a mão nesses meninos, unge eles. Vai para a escola, dobra a oração. Certo? E vai ser uma bênção. Amém, irmã? Aleluias. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu favor, pelo seu amor. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor. Que estejamos completamente tomados pela sua presença, pelo seu Espírito. Que o seu Espírito nos ensine, nos oriente o que devemos fazer todos os dias. Que nenhum dos nossos filhos venham se perderem, Senhor. Que os nossos filhos te conheçam. Que os nossos filhos te sirvam. Que Satanás não tenha autonomia nem autoridade para tocar neles. Eu não aceito o diabo tocar nos meus filhos, nem na minha descendência. Eu abençoo a sua descendência. Você pai que está aqui, você mãe que está aqui. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê autoridade sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Que os seus filhos passem a terem temor do Senhor, para amá-lo e servi-lo de forma maravilhosa. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade venha sobre os nossos filhos, sobretudo doenças mentais, psicossomáticas, que têm afetado tanto essa geração. Que os nossos filhos, nossos descendentes, sejam livres dessas enfermidades, e que eles tenham liberdade para servi-lo da melhor forma possível. Que a nossa casa, Senhor, seja um ninho santo e abençoador, em nome de Jesus. Não deixe Satanás tocar nos nossos filhos, na integridade física deles, nem na integridade moral, nem mental deles, ó Deus. Deixa não. Proteja-os, cubra-os com teu sangue, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, gente?